Olá pessoal, tudo jóia? Para entender bem a administração pública brasileira, é importante conhecer o conceito de pessoa jurídica, né? Esse conceito voltado para a administração pública, é claro, o conceito de órgão público e também o conceito de agente. Vamos lá, é isso que vamos estudar agora. Me acompanhe então. Legal, pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e você está aqui comigo no canal Mapeando o Direito. Estamos estudando Direito Administrativo. E agora, com essa playlist, começamos o estudo da organização administrativa brasileira, legal? Bem, precisamos de alguns conceitos elementares, alguns conceitos essenciais para começar esse estudo. Antes de chegarmos mesmo no direito administrativo, precisamos de rápidos conceitos lá do direito constitucional. Temos que lembrar o que é o poder. Poder nessa capacidade, essa energia de organizar. Lá na Constituição Federal temos a ideia do poder soberano. Aparece no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Lembra? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou que exerce indiretamente, né, através dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Esse poder mencionado, esse poder que emana do povo, mencionado no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, é o poder soberania, poder soberano. Esse poder que é uno, legal. Só que daí no artigo 2º da Constituição Federal aparece a ideia da tripartição dos poderes, que na verdade é a tripartição das funções do poder. Daí aparece a ideia de poder-função. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo com a função de administrar, o legislativo com a função de criar normas jurídicas e também de fiscalizar o executivo, e o judiciário com a função de julgar casos concretos, solucionar litígios. Legal? Bem, para cada um desses poderes, a Constituição Federal cria uma série de órgãos públicos que depois também são subdivididos pela legislação brasileira. Só que para o direito administrativo, a ideia de órgãos públicos não é suficiente. Precisamos também da ideia de entidade, a ideia de pessoa jurídica. É que no direito administrativo vamos trabalhar muito com a relação jurídica. Lembrando então o que é uma relação jurídica, algo que se estuda lá na teoria geral do direito e também, né, na maioria das vezes, no direito civil. Relação jurídica é uma relação social, só que prevista, normatizada nas normas jurídicas, legal? Uma relação é entre pessoas, entre sujeitos de direito. Não há relação entre pessoa e coisa, pessoa e objeto. Relação, por ser relação social, necessariamente é entre pessoas. Legal. Essas pessoas, ao estabelecerem uma relação, estão estabelecendo vínculos, que podem ser vínculos apenas socioeconômicos, mas também podem ser vínculos jurídicos. Quando que vai ser um vínculo jurídico? Quando aquela relação social, aquele vínculo social, contiver uma previsão na norma jurídica, certo? E esse vínculo vai recair também sobre algum objeto. É muito fácil visualizar isso quando imaginamos um contrato de compra e venda, certo? Temos então uma pessoa, né, um sujeito que é o vendedor, um outro que é o comprador, estabelece-se então essa relação econômica entre eles, há uma previsão normativa lá no Código Civil para o contrato de compra e venda, e temos o objeto aqui, que é a coisa vendida. Não podemos nos esquecer que além da pessoa natural, além da pessoa física, temos as pessoas jurídicas. Essas criações do direito, né, da engenharia jurídica, as pessoas jurídicas são declaradas como sujeitos de direito. Isso fica muito claro lá quando se estuda direito civil. E aqui no direito administrativo, isso é muito importante, porque as entidades da administração pública, a gente vai ver hoje o que são as entidades da administração pública, tanto direta como indireta, essas entidades são pessoas jurídicas e assim são declaradas para que possam estabelecer relações jurídicas. Legal? Então vamos lá, olha que interessante essa ideia aqui do Cretella Júnior. A pessoa jurídica não é um ente humano, mas também não é ficção, porque o direito não é extraído do nada, mas de suportes palpáveis que existem e que têm valor para a sociedade. Então, ainda que a pessoa jurídica seja uma criação, uma imaginação dos engenheiros jurídicos ao longo dos séculos, tá? Não podemos dizer que é totalmente uma ficção, é que para uma relação jurídica aquilo vai ser real. Claro que aqui a palavra real está sendo utilizada num sentido meramente jurídico, legal? Então essa é a grande importância das pessoas jurídicas. Então vamos lá, pegando essa ideia de relação jurídica, sabendo que nas relações jurídicas teremos tanto as pessoas naturais como as pessoas jurídicas, vamos estabelecer alguns conceitos importantes. É um acordo semântico aqui. Pessoa jurídica. Apareceu a palavra entidade, você vai entender que entidade é sinônimo de pessoa jurídica.
As entidades são os sujeitos de direito, aquilo que tem personalidade jurídica. Então, essas expressões são importantes. Entidade, sujeito de direito, personalidade jurídica. E a palavra entidade está relacionada com as pessoas jurídicas da administração pública. Isso fica muito claro quando você estuda a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Dentro das pessoas jurídicas, nós temos órgãos públicos. Da mesma forma que uma pessoa física, uma pessoa natural, internamente possui órgãos, uma pessoa jurídica também, certo? Esses órgãos são centros de competência. Mas cuidado, estes órgãos são despersonalizados. Um órgão não é pessoa, um órgão está dentro de uma pessoa. Legal? Então, por exemplo, você tem algum problema aí com o imposto de renda? Será que você vai processar a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal? Não, porque a Secretaria da Receita Federal é um órgão. Você tem que processar a União, que é a pessoa jurídica na qual este órgão funciona, na qual este órgão está vinculado, certo? Da mesma forma que se você tem um problema aí com o imposto de renda, mas realmente, efetivamente, está devendo o imposto de renda, a União, e não a Secretaria da Receita Federal, é que irá fazer uma ação, né, uma execução fiscal contra você. É claro que os órgãos, eles concretizam essas vontades da pessoa jurídica. Então, quem vai, por exemplo, te enviar alguma notificação vai ser a Secretaria da Receita Federal, certo? Mas a pessoa jurídica, a que tem vontade nos termos da lei, a que pode estabelecer uma relação, é a União, certo? Isso vale para estados e municípios, né, de cada um com a sua competência, perfeito? E dentro dos órgãos nós temos os cargos públicos, as menores unidades de competência, certo? Um cargo público é ocupado por uma pessoa natural, que em algum outro momento, em alguma outra aula, iremos entender que é o agente público. Essa pessoa física, essa pessoa natural, que está vinculada à administração pública, talvez porque tenha feito um concurso público, então ocupa um cargo em provimento efetivo, talvez porque tenha sido nomeado para um cargo em comissão, ou talvez seja um agente político eleito pelo povo. Não interessa, algum motivo levou aquela pessoa natural a ocupar um cargo. E este cargo público, irá realizar então as competências do órgão a qual está vinculado, que por sua vez realiza as vontades da entidade pública ou privada, tá? Porque veremos que na administração pública também temos algumas entidades privadas. Agora, é óbvio que uma pessoa jurídica por si só não tem vontade. A vontade da pessoa jurídica é aquilo que está contido na lei. Legal, gente? Então, só para finalizar essa aula introdutória sobre organização administrativa, não esqueça. Pessoa jurídica são as entidades, sujeitos de direito. Dentro das pessoas jurídicas, temos diversos órgãos, secretarias, coordenações, departamentos, ministérios. Esses órgãos não têm personalidade jurídica, são centros de competências. E dentro dos órgãos, iremos encontrar os cargos públicos. E nos cargos públicos estarão os agentes. Portanto, os agentes realizarão os atos que vão exteriorizar, concretizar as competências dos órgãos, que por sua vez concretizam as vontades das pessoas jurídicas. Legal? Bem, antes de encerrar essa primeira aula sobre organização administrativa, fica aqui, administração pública no Brasil. Desde o século XX, desde a metade do século XX, principalmente depois do Decreto-Lei 200, é dividida em administração direta e indireta. A administração direta é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Enquanto que a administração indireta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e também pelas associações por consórcios públicos, certo? Logo na próxima aula aqui sobre organização administrativa, vamos conceituar o que é administração direta e o que é administração indireta, certo? Mas desde já, fixa bem essa ideia. Essas entidades que aparecem aqui para você são pessoas jurídicas, não são órgãos. Dentro dessas entidades é que você vai encontrar os órgãos públicos. Legal, gente? Beleza, então. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o e-mail do Mapeando Direito para você entrar em contato com a gente, mandando críticas, dúvidas, sugestões também. E aqui o Mapeando Direito nas redes sociais. Legal, gente? Valeu, então. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.